este é meu respirar, este é meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, e este é meu pão. Eu saúdo você, meu amado, minha amada, que está aí em sua casa assistindo esse programa da Igreja Batista Apostólica Pão da Vida. Graças pela vida da pastora Patrícia Lane, que abriu essas portas para nós pregarmos o Evangelho. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente todos os dias a rede sempre. Amados, eu quero levar para você uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E quero falar hoje sobre uma coisa chamada problemas. Os problemas existem lá fora, mas existem também dentro das igrejas cristãs. Os problemas eles podem ser de pouca duração, como pode ser de longa duração. O grande problema do homem é não saber esperar em Deus. E muitas vezes nós temos um problema e queremos resolver imediatamente, como se nós fôssemos os donos da verdade. Porque queremos fazer segundo a nossa vontade, mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Paulo fala aqui em Romanos 5, não é? Sobre tribulações. No versículo 1, Paulo começa dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem esperança. Meu querido, o tempo é de Deus. O Salmo 137 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais tudo Ele fará. Às vezes nós entregamos o problema ao Senhor, entregamos a tribulação ao Senhor, mas tomamos posse dela para resolvermos segundo a nossa vontade. E o que nos diria hoje os hebreus que estavam ali no Egito? Lá em Êxodo, no capítulo 1, versículo 1 diz: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família. E aqui fala das 12 tribos, dos chefes das tribos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Essas pessoas estavam condenadas a morrer de fome lá na Nova Canaã. Mas o Senhor cria uma estratégia para resolver esse problema da fome e faz com que, através da vida do seu filho José, eles cheguem ao Egito. Meu amado, se você parar para ler a história de José, você vai ver quão grande é a estratégia de Deus. Você repare que José, ele tem sonhos, aqueles sonhos provocam ciúmes nos seus irmãos, resulta em ser vendido a Potifar, uma pessoa grande no domínio de Faraó, e José passa grande tribulação na casa de Potifar. A mensagem não está sobre José, mas é para lhe dizer, quando Deus quer operar um milagre, Ele não opera pela sua emoção. Tem coisas que são tão banais que nós pedimos a Ele que Ele opera na hora. Mas eu não estou falando de coisas banais, de problemas pequenos. Eu quero falar para você hoje problemas de muitos anos.
E você que está me ouvindo, certamente você convive com algum problema de muitos anos. E muitas vezes você não recebeu a sua vitória porque você não está, na realidade, esperando em Deus. Você está querendo na sua carne colocar Deus na parede para que Ele resolva imediatamente. Mas não foi assim. Esse povo que foi reconhecido lá no Egito como os hebreus, esse povo, eles ficaram 430 anos, meu amado, esperando o dia do Senhor. Sofreram ali no Egito como escravos, mas nunca se esqueceram do Senhor. E o que é que o Senhor faz? O Senhor não podia mandar ali anjos destruir aquele país todo e arrancar o povo de Deus de lá. Claro que o Senhor podia fazer. Mas o Senhor precisava tratar com a vida dos hebreus, que era o seu povo. E aí nós vemos a estratégia de Deus com o nascimento de Moisés. Porque Moisés nasceu e foi criado no Egito pela filha de Faraó. Veja a estratégia de Deus para dar vitória ao seu povo. Ele leva 40 anos no Egito. E quando ele está ali, não é, aprendendo todas as coisas, que era uma nação muito desenvolvida, ele passa por um problema sério. Só que ele não sabia que era plano de Deus, ele mata um egípcio. E quando ele mata um egípcio, está tudo aqui no livro de Êxodo, ele coloca um grande problema na mão de Moisés. Agora ele era um assassino ali de um egípcio. E certamente Faraó o mataria se descobrisse isso. Mas Deus tira ele dali e manda ele fugir para Midian. E lá em Midian, ele se casa. Lá em Midian ele leva 40 dias ali no deserto de Midian. E ali o Senhor prepara ele para tirar o seu povo do Egito. Que coisa maravilhosa. 80 anos. E o povo está lá esperando um dia receber a graça de ser liberto daquele lugar pelas mãos do Senhor. Então Deus chama o seu vaso, o seu instrumento, chama aquele que iria libertar o seu povo do Egito. E ele sobe, né? Sobe ao monte e ali aparece uma sarça queimando e não se apagava. E ali Deus fala para ele que ele iria libertar o seu povo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, está no capítulo 2 de Êxodo, versículo 2, numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E nós sabemos que o povo conviveu ali há algum tempo, né? E de lá foi permanecer no Egito até o dia que Deus os tirasse de lá. E ali, Moisés, começando com José, a libertação do seu povo,
Moisés agora, ele se torna, não é, como um inimigo de Faraó. Quando ele diz a Faraó que Faraó tinha que libertar o seu povo. E Faraó não entendeu que não era Moisés. Entendeu que não entendeu que era Deus que estava no controle daquilo tudo. E aí, Deus endurece o coração de Faraó. Sabe para quê, amado e amada? Para que a glória de Deus se manifestasse de uma maneira tremenda. E são 7 as pragas que são lançadas no Egito, 10 pragas, aliás, que são lançadas contra o Egito através de Moisés. Deus deu a Moisés uma varinha e aquela varinha tinha o poder de Deus nela. Você vê que Deus usa o que Ele quer. Deus usa o que Ele quer, Ele faz como Ele quer. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele faz coisas loucas para confundir os sábios. E Moisés se coloca como incapaz para aquilo tudo. E quando Deus fala com ele que ele tinha que falar com Faraó, ele disse, olha, não dá para mim, o senhor sabe, eu não sou capaz, eu até sou gago. E o Senhor diz, olha Moisés, não diga isso, porque você vai ser a minha boca. E tudo que eu falar para você, você vai passar para Arão e Arão vai ser a sua boca. Isso tudo são as estratégias de Deus para tirar o seu povo do Egito, porque Deus prometeu o livramento para eles. Então, meu querido, nós vamos ver que Faraó é derrotado. Ele teve que soltar o povo. E quando o povo parte para sair do Egito, a Bíblia diz que o povo do Egito entregou todos os bens, tudo que ele tinha de prata, de ouro, de cobre, de pedra preciosa. Ou seja, o Egito se tornou pobre, porque os hebreus levaram tudo. Mas Satanás tinha lá no passado entrado com um plano para que os hebreus fossem destruídos. Aleluia! Foi quando Satanás colocou na mente de Faraó matar todos os primogênitos dos homens, dos animais, de tudo. Ora, matando os primogênitos, as mulheres hebreias iam ter filhos com os egípcios e a nação de Deus se acabaria ali. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Quando o Faraó viu que havia primogênitos vivos e foram atrás das parteiras dele, do Egito, elas disseram, as hebreias são ligeiras. Rapidinho elas têm os filhos e não deu para controlar. Então você vê que a contrapartida do inimigo, a maneira que o inimigo criou para acabar com a nação hebreia, se torna em nada porque Deus estava no controle do problema. Não importa, meu amigo, que o seu problema tenha um mês, que tenha um dia, 2 dias, ou que tenha 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não tenha dúvida que ainda no seu tempo aqui na terra o Senhor vai te dar a vitória. Para aquela nação, para aquele povo, foram 430 anos de espera até o dia que o Senhor disse, eu ouvi o gemido do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo e atentei para ele. Esse atentei para ele significa que eu tenho promessa na vida do meu povo, na descendência de Abraão. Grande é a promessa. Eu disse a Abraão que ele teria filhos como a areia do mar e como estrela no céu. Eu disse para Abraão que todas as famílias seriam abençoadas através dele. E aqueles que eu abençoasse seriam abençoados, mas o que amaldiçoasse seria amaldiçoado. E agora o povo sai do Egito. O povo sai do Egito. E o povo começa a murmurar. Começa a murmurar. Quando eles viram, perto do Mar Vermelho, que o exército de Faraó vinha avançando para destruir eles. Eles não sabiam nada do que ia acontecer, eles estavam ali como cegos, eles olham para trás. E eles reclamam de Moisés, Moisés, você nos trouxe aqui para Faraó acabar conosco. E atrás deles estava Faraó, mas na frente deles estava a libertação. E nesse plano ninguém podia saber, porque Deus não tinha contado para Moisés essa parte. E quando Moisés vê o povo
clamando com ele, certamente ameaçando até a sua própria vida. Moisés clama a Deus. E qual é a resposta de Deus? Moisés, por que clamas a mim? Toca nas águas. E Moisés tem a fé e crê que era Deus e toca naquelas águas. Quando toca naquelas águas, as águas se abrem, formam colunas, diz os estudiosos, de 40 metros de altura de um lado e de outro. E o povo de Deus começa a passar ali a pé seco. E Faraó foi atraído pelo Senhor, por essa estratégia do Senhor, para pegar uma ponga nessa bênção de Deus, e eles entram no mar que estava aberto. Mas quando eles estão lá bem no meio, Deus faz com que as águas se encontrem novamente. E Faraó morre ali com todos os seus exércitos, todos os seus cavalos. E do outro lado Moisés canta um cântico lindo. E Miriam pega um tamborim e começa a louvar a Deus, começa a agradecer a Deus. Miriam fez isso, é bem verdade, lá depois que atravessou o mar. Mas eu te digo nesta hora, comece a cantar hinos de louvores a Deus pelo seu problema, não importa o tempo. Comece a agradecer ao Senhor aquilo que você não viu ainda, porque a fé é exatamente acreditar naquilo que nós não vemos como se estivesse vendo. Esta é a fé que o Senhor nos dá. E no Novo Testamento, nós temos uma vantagem para todo aquele povo, porque o Senhor nos revela através do Espírito Santo as coisas que vão acontecer. Meu querido e minha querida, não importa o tamanho do seu problema, importa o tamanho do seu Deus. E o tamanho do seu Deus nós não podemos nem sequer imaginar. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E se você hoje ele lhe colocou diante de uma televisão para ver e ouvir esta mensagem, ele quer te dar vitória sobre os teus problemas ou sobre o teu problema, não importa o tamanho dele, não importa se é dentro do seu próprio lar, o relacionamento com seu marido, o relacionamento com seus filhos, não importa se é na própria igreja, no seu ministério, onde você está achando que Deus não é com você. Eu quero te dizer, não pense essas coisas, porque você aborrece a Ele, e é como se você estivesse entrando na apostasia e aceitando as coisas do diabo, e a palavra de Deus diz que de tanto aumentar a iniquidade do homem, o amor de muitos esfriará. Tenha cuidado com a apostasia, creia no Senhor, seja um crente como Deus disse para Tomé, ser um crente verdadeiro, né? Ele diz a Tomé, deixa a tua incredulidade ser um crente verdadeiro. Meu amado, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Aqueles 430 anos de luta não impediram o trabalhar de Deus. E o Senhor usa Moisés 40 dias para se preparar, 40 dias para ir para o deserto, mais 40, 80 e mais 40 anos andando com esse povo em círculo, porque esse povo era murmurador, porque esse povo entregava uma coisa ao Senhor de manhã, mas tomava de noite. Não seja assim na sua vida. Não fique orando sempre pelas mesmas coisas. O Senhor diz na sua palavra que a sua oração ela tem que ser curta e objetiva e que não é pelo muito falar. Eu não estou dizendo que você não ore o dia todo. Se você puder orar o dia todo, ore o dia todo. Mas eu estou lhe dizendo que quando você entrega uma coisa ao Senhor, Ele não é surdo para você pedir Ele a mesma coisa de manhã, meio-dia, de noite, na madrugada. Ele não é surdo quando você pede e Ele sonda o teu coração e vê que você tem bastante fé para receber a sua bênção. Ele já ordena aos anjos para trazer a sua bênção. Querido, 21 dias que Daniel esperou, porque aquilo foi necessário, mas tem casos também que o Senhor libera a sua bênção e o seu milagre no mesmo dia. E nesta hora, eu encerro essa mensagem te dizendo, se você tem problema e creia nele, e se você entrega verdadeiramente a ele, se você verdadeiramente é um crente, daquele que crê mesmo, que alega o coração de Deus, você não vai frustrar o plano de Deus na sua vida, você não vai impedir o agir do Senhor, porque você sabe esperar. Você sabe esperar. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5,
O apóstolo Paulo, voltando a Romanos no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O evangelho, a vitória é para quem persevera. Jesus Cristo disse: tende bom ânimo, eu venci tudo. Eu venci Satanás, eu venci as coisas do mundo. Não fique preocupado, não é? Mas tenha bom ânimo. A esperança é uma coisa maravilhosa. A esperança é para aqueles que esperam verdadeiramente em Deus. A coisa está apertando, glorifique. A coisa está apertando, mas ainda glorifique. O dinheiro está desaparecendo, né? Cada mês um tanto ele começa a desaparecer, as empresas não estão indo bem, a família não está indo bem, o trabalho na igreja não está indo bem. Persevere, creia que Ele não vai lhe desamparar. Ele não é mentiroso. A Bíblia diz que Ele nos garantiu que ainda que a nossa mãe desamparasse a gente, Ele não desampararia. Eu quero te dizer que Deus está no controle daqueles que o temem. Eu quero te dizer que Deus não é Deus de fazer promessa para não cumprir. Eu quero te dizer que toda promessa que Ele guardou para você, Ele vai fazer. Porque quem pode intentar contra o braço forte do Senhor? Quem pode impedir os seus desígnios? Então a perseverança traz experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Você hoje, amado, que entregou a sua vida a Jesus, você é um ex-pecador. Você não vive mais na prática do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Romanos, ele diz: o pecado não tem mais domínio sobre vós. Ele diz que, porque estás na graça, é para pecar de maneira nenhuma. Nós somos ex-pecadores. Alabassuri, andarabassari, canta alabás. Uma coisa tão tremenda, glória a Deus. Olha como tudo isso é tremendo. A Bíblia diz que aquele que experimenta um verdadeiro arrependimento, nenhuma culpa e condenação há mais sobre ele. A Bíblia diz que Ele pega o nosso pecado quando entregamos nossa vida a Jesus. O Espírito Santo nos mata ali, faz morrermos com Jesus e nascer uma nova criatura no batismo das águas, o batismo do arrependimento. E a palavra de Deus diz que Ele pega todo o nosso pecado, o pecado do pecador, e joga dentro de uma cestazinha e joga na profundeza das águas. E sabe o que é que acontece? Para nunca mais lembrar do seu pecado, para nunca mais lembrar da Maria, do José, do João, do Pedro, que era pecador, que vivia pecado, porque ele morreu foi pelo pecador, e hoje nós somos ex-pecadores, porque temos dentro de nós aquele que é santo, o Espírito Santo de Deus, que vive nos ajudando, vive nos consolando, e que vive derramando do seu amor sobre nós, entendendo as nossas dificuldades, entendendo as nossas fraquezas. Mas Paulo diz: quando sou fraco eu me torno forte. O grande perigo é quando o crente se acha forte e acha que é o bam, e fica apregoando: eu sou cheio do Espírito Santo, eu, e este eu só existe um, é aquele que disse a Moisés, quando Moisés perguntou: Senhor, quando me perguntarem o teu nome, o que é que eu vou dizer? Diga a ele, a Faraó, que eu sou. É esse Deus que você serve, porque Ele é todas as coisas. Ele, o Filho e o Espírito Santo. E não se esqueça que a promessa dele vai se cumprir na sua vida para a honra e glória do seu nome. Eu quero fazer uma oração por você. Pai amado, Pai querido, todos aqueles que ouviram esta mensagem vinda do trono da sua graça, eu peço a misericórdia do Senhor sobre este lar, sobre essas pessoas que estão me ouvindo a tua voz através da minha vida. Eu sou somente um instrumento na mão de Deus. Eu fui chamado para ministrar a tua palavra.
ministério que o Senhor me deu foi o ministério da palavra que restaura vidas. Ó Senhor da glória, quantas pessoas, Pai, já foram restauradas por esta palavra que sai da minha boca, porque da minha boca tem jorrado pela misericórdia não água salgada, mas água doce, para purificar o teu povo, para chamar o teu povo para um concerto com o Senhor. Por isso, visita este lar, retira desse lar todo espírito familiar que habita deste lar, que traz tantas contendas, tantas coisas. Isso tudo impede que a bênção do Senhor, que é derramada na tua casa, pois em Sião o Senhor derrama a bênção e a vida eterna. Seja agora extinto o poder das trevas nesse lar, para que bata em retirada todos esses demônios familiares. Demônios familiares, eu repreendo nesta casa em que o coração de quem está ouvindo está apertado, buscando uma vitória no Senhor. Eu determino que você saia desta casa, desocupe esta casa, porque esta casa hoje quer ser como a casa de Obed-Edom, uma casa abençoada por Deus. E assim eu profetizo uma bênção sobre a sua vida, na sua vida financeira, na sua vida familiar, no relacionamento de marido e mulher, no relacionamento de pais e filho. Eu também na sua vida financeira, eu profetizo emprego para você, profetizo trabalho, porque Deus nos abençoa na vida financeira assim, nos dando trabalho, porque é do trabalho que nós vivemos. Quando Adão pecou, o Senhor disse que o homem agora comeria do suor do seu rosto, do seu trabalho. Que você seja próspero na casa do Senhor, que você tenha um ministério abençoado, que as astutas ciladas do diabo e as doutrinas de demônio nunca venham te alcançar, porque você tem um Deus vivo na sua vida. Você tem um Deus como aquele que Jó, naquele estado de misericórdia, disse: aleluia, eu estou aqui esperando, porque sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará ao meu respeito. E esta palavra está sendo esse dia aí na sua casa, para que o teu Redentor, Jesus Cristo, se levante hoje e te dê vitória ao seu respeito, em nome de Jesus. Amém. Este é meu respirar, este é o meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, e este é meu pão, e este é meu pão.